que a minha grande ideia aqui do canal é trazer o método POC para vocês, né? Então, muitas mães me perguntam, já tem mãe aqui me perguntando hoje aqui na live, né? Soraya, meu filho fez isso, como é que eu ajo? Soraya, meu filho fez aquilo, como é que eu ajo? Soraya, meu filho fez aquele outro, como é que eu ajo? Sei de como. E eu falo para as mães, eu não vou saber como agir se eu não souber o porquê o seu filho está fazendo isso. Então, para eu saber como agir, primeiro eu preciso entender o porquê. Por que meu filho está fazendo isso? Então, a Antônia me perguntou, Soraya, eu tô atendendo uma menina que só se veste e se comporta como um menino. Como eu ajo? Aí eu respondi para ela assim, primeiro eu preciso saber por quê. Por que ela tá agindo dessa forma? Então ela me falou assim, ela disse que está desafiando a avó. Então eu preciso me aprofundar mais. Por que ela está precisando desafiar a avó? Para aí sim eu pensar em como agir. Tá? Então geralmente nas lives eu trago os porquês. Porque muitas mães me falam, Soraya, mas eu não sei nem o que pensar. E eu falo, precisa conversar com o seu filho. Para entender o porquê, o que está por trás disso. E nas lives eu trago alguns porquês para te ajudar aí na conversa com seu filho. Tá? Então sempre nas lives eu trago alguns porquês que eu geralmente encontro aqui com as mães, nos cursos, né, na minha vida profissional, e trago aqui para vocês refletirem, tá? Para ajudar na conversa de vocês com o filho de vocês. Então hoje, por quê? Por que geralmente o adolescente desafia os pais, né? Então, vamos esmiuçar os porquês. O que a gente falou, quer começar a ter autonomia, quer começar a ter independência. Então, o adolescente quer decidir a hora que ele vai tomar banho, a hora que ele... Não, que roupa ele vai usar, que horas ele quer arrumar a cama, ele quer ir para a escola caminhando sozinho, ele quer ir para o inglês caminhando sozinho, então ele começa a buscar pela independência. E muitas vezes essa busca pela independência pode ser mal interpretado. Então, cuidado com as interpretações, tá? Então, busca de autonomia, busca de independência. 2, começa a questionar as regras, mas ele não está questionando no sentido ruim, ele quer realmente saber por quê. A vida inteira ele teve que arrumar a cama, mas de repente ele começa a te perguntar, por que eu tenho que arrumar a cama? À noite eu não vou desarrumar? Então por que eu tenho que arrumar? Mas esse porquê soa como é que eu coloquei o título mesmo? Como desafiador. Mas o que está por trás disso é, sim, eu quero entender, mãe. Eu quero entender por que eu tenho que arrumar a cama todo dia. E aí você vai aprofundar na sua explicação. Filho, porque a cama, se ela fica desarrumada, ela pega o pó, a cama tem que ser um lugar limpo para você passar a noite tranquilo, ter boa saúde, ter um bom descanso. Enfim, você vai explicar por que tem que arrumar a cama. Então, na adolescência, ele vai te exigir argumentos, porque ele quer entender, porque o cérebro dele está desenvolvendo. E ele necessita de mais informações. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, 2, né? Então, ele já não vai mais aceitar automaticamente, como ele fazia quando criança. Ele vai perguntar os porquês, tá? 3, o testar limite, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Já tinha dado um spoiler. Então, ele começa a testar limite. Isso é um desafio. Era para chegar às 10, começa a chegar às 10h30. Era para chegar às 11, começa a chegar às 11h30. Então, quando isso começa a acontecer, que são os testes de limites aí de horário,
Precisa sentar com o filho e colocar combinados, com consequências, e consequências que são cumpridas. Aí eu tenho uma live sobre consequências para quem precisa de ajuda, tá? 4, expressão da individualidade. Quero o primeiro exemplo. Então, o filho quer ter cabelo comprido. Nossa, quantas mães não me questionam? Não sei o que fazer que o meu filho quer deixar o cabelo comprido. E aí eu pergunto, por que ele não pode ter cabelo comprido? Ah, mas tá feio, tá? Mas por que ele não pode? Então, quer ter cabelo comprido, né? Porque aí cresce aquela juba. É muito comum no adolescente ele querer ter aquele cabelo compridão. E daqui a pouco vai passar esse momento, e daí ele vai cortar. Mas ele pelo menos experimentou, ele teve a oportunidade de se conhecer com o cabelo grande. Então eles vão testando novas caras. Com pelo, sem pelo, com cabelo comprido, com cabelo curto, com cabelo com a raizinha de uma cor, enfim. Estão expressando a individualidade. 5, acho que é o 5, né? Começam a defender posicionamentos político, religioso. Então, eles já não aceitam qualquer tipo de piadinha. Não aceitam alguns posicionamentos políticos. Por quê? Porque o cérebro está amadurecendo. Então eles começam a ficar mais filosóficos. Eles começam a enxergar o mundo de outra forma. Em algumas casas começam a ter conflitos, por exemplo, de política. Então o adolescente ele começa a estudar uma vertente e começa a questionar os pais sobre a vertente que os pais têm. E só por ele estar questionando, os pais já acham que é um enfrentamento. Não, isso é inteligência. Ele está se desenvolvendo e está buscando conhecimento. Isso acontece bastante com religião. Então, uma família tem uma vertente, segue ali uma religião. E o filho começa a querer conhecer outras religiões. Isso é uma busca de identidade. Pode soar como um enfrentamento, mas não, ele está buscando. Para ele achar que aquela sua religião vai confortá-lo, ele primeiro precisa conhecer todas as outras. Então ele não está te enfrentando, ele está buscando, ele está numa busca para descobrir qual é a que ele se identifica. É muito diferente, eu não sei se eu estou sendo clara. Por ele estar buscando outras religiões, não quer dizer que ele está negando a que ele tem. Ele só está precisando conhecer todas as outras para se descobrir. São situações diferentes. E é isso que eu quero que vocês consigam entender. Obrigada, Lu. Obrigada. 6, eu acho que eu tô no 6º. Como eles têm a variação de humor, eles já não aceitam de uma forma passiva todas as decisões familiares. Então, de repente ele tá de bom humor e tá tudo bem, aceita tudo. De repente ele tá de mau humor e ele começa a questionar mais. Então essa variação do humor pode interferir sim na forma deles serem mais desafiadores. E como eles não têm um linguajar elaborado, eles acabam sendo mais agressivos na forma de se expressar. E a gente precisa ir trabalhando isso com eles. Tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque eu tô vendo que faltam 5 minutos para dar 1 hora e eu ainda tenho que ler alguns comentários. Deixa eu... Não,
acho que isso já deu. Acho que só o último, experimentar coisas novas, mas acabei falando no meio aí da religião, então faz parte, né? Dessa idade, experimentar coisas novas e não quer dizer que está negando ali a raiz. Então, por exemplo, o filho sempre jogou vôlei e os pais adoram vôlei, toda a família adora vôlei e de repente ele está querendo ir para o judô e ele não está negando essa coisa gostosa que existe do vôlei na família, ele só está querendo buscar uma nova aptidão. Tá? Então a gente estende isso para a religião, para as artes, para o esporte. O esporte é muito forte, né, em algumas famílias, tá? Então ele não está enfrentando a família, ele só está querendo buscar uma nova identidade, tá bom? Então tá, então eu trouxe aqui alguns porquês, então lembrando sempre, gente, Soraya, como eu ajo com o meu adolescente? Depende do porquê que ele está agindo dessa forma. Então, Soraya, meu filho está me desafiando, como eu ajo? Depende do porquê ele está te desafiando. Então, depois assiste essa live, entende aqui, realmente, Soraya, ele está me desafiando porque ele está buscando autonomia. Então eu vou sentar, como é que eu vou agir? Vou sentar com ele e vamos entrar em comum acordo em algumas situações. Tá bom, filho, você pode, desde que você tome banho, você pode sim decidir a hora que você quer tomar banho. Quer ir ao inglês a pé? Vamos ver, se for seguro, se você tiver maturidade, se não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos entrar em acordo. Então eu só vou saber como agir se eu souber o porquê, o que está por trás disso, tá? Então, converse com seu filho, identifique aí o porquê para você saber como agir, tá? Apliquem o método POC, que é um método que eu desenvolvi para você, mãe de adolescente. Gente, o grande segredo aqui é vocês não dependerem de mim. O grande segredo é você lidar com o seu filho, ter essa autonomia, já que a gente está falando tanto de autonomia, tá? Para lidar com esse momento de transição. O intuito do canal é esse, saber lidar com essas transformações. Eu vou finalizar aqui, já deu 1 hora, né? Vou finalizar aqui com os últimos comentários de vocês, tá? Eita, não tô achando onde eu parei. Tem muito comentário, então eu... Acho que eu achei aqui, né? Dando limite, que a gente falou da Rô. Meu filho também está nessa fase. Foi aqui que eu parei. A Lu falou assim, meu filho tem 11 anos e fica muito nervoso com o jogo. Ele não tem celular, jogava no celular do pai e tiramos. Lu, meu vídeo de amanhã vai ser sobre isso. Mexe demais com o humor, tá? Tem que segurar, é isso aí, tem que ir conversando. Assiste o vídeo de amanhã. Meu filho fez 14 anos, ele é muito legal, vejo as mães dando seu depoimento e fico preocupada, porque ainda não passa por isso. Eu fiz um vídeo sobre isso semana passada, Sônia. Mas, Sônia, eu tenho 2 enteados adolescentes, tá? E eu não passo por grandes desafios. Acho que uma construção de muita conversa vai te deixar tranquila, mas assiste esse vídeo que vai te ajudar. Simone falou, fico falando para sair o tempo todo.
Simone, se for por causa dos games, assiste essa live que eu falei, tá? Papo agradável como sempre. Obrigada, Ione. Assim falou, o meu não arruma, já conversei várias vezes. Assiste a minha live sobre arrumar a casa. Gente, eu tenho muito conteúdo para ajudar vocês. Roberta falou, acho os questionamentos super saudáveis, porque estão explorando o mundo à sua volta e passo importante para construir também o pensamento crítico. Muito bom. Muito bom. Rafael falou, é difícil aqui em casa com a questão das roupas. Minha filha